são os dois mais antigos da história da humanidade, que ainda vivos fazem. Percival 510, Nosso Afonso 350. Não é para falar que eu vi o Nosso Afonso falando os dois carros eram roubados? Esse aqui é um carro roubado. Mostra ali só a pancada que ele deu. Aí, esse carro roubado vinha fazendo um racha com outro carro roubado. O que acontece? Eram criminosos, dois criminosos, cada um num carro roubado, e eles resolveram fazer um racha. Numa dessa, perderam o controle, pegaram um senhor de 72 anos de idade que morreu no local. Quer dizer, os caras, dois carros roubados, fazendo racha. A pergunta, alguém foi preso? Põe no Cidade. A placa de siga ficou pelo caminho. Seu Vitorino, de 72 anos, não chegou ao destino. O aposentado, que fazia bico como sorveteiro, tinha saído de casa para deixar o lixo na rua antes de ir trabalhar. A gente tá muito abalado, né? Porque uma morte dessa aí não pode ficar impune, né? Segundo testemunhas, dois veículos disputavam um racha na avenida na zona leste de São Paulo. Um dos motoristas perdeu o controle e atingiu o idoso que esperava para atravessar a rua. Leandro, sobrinho da vítima, viu tudo. Fazendo zigue-zague, um tentando passar outro, só que não tinha espaço. Aí quando ele conseguiu arrumar um espaço para passar, ele tentou passar, perdeu o controle e subiu em cima do canteiro. Claramente eles estavam tirando racha. Claramente. O carro que atingiu o idoso foi roubado na noite passada no mesmo bairro onde o aposentado foi morto. Durante a madrugada, os criminosos cometeram pelo menos 2 assaltos usando o veículo. A polícia vai agora ouvir as vítimas para tentar levantar informações sobre o motorista. Os homens abandonaram o carro bem próximo ao local e fugiram sem prestar socorro. Dentro havia garrafas de bebidas alcoólicas. Só nos primeiros 5 meses desse ano, foram registrados no estado de São Paulo 23 homicídios dolosos no trânsito, quando há intenção de matar. Os rachas que terminam em morte se enquadram nesse tipo de crime. Nas estradas federais, foram mais de 300 ocorrências nos últimos 2 anos. Não raramente, quem participa dos pegas também pratica outros delitos. E por falar nisso, veja só, isso é um cofre. Uns caras invadiram uma casa do dono de uma rede de churrascaria. Eles tiveram alguma informação de que o dono da churrascaria mantinha, tinha recebido 100 mil reais e tinha guardado nesse cofre. Quando eles chegaram lá, nada de cofre abrir, nada disso, o dono ficou lá. Eles não conseguem abrir o cofre, o empresário fica nervoso. Eles não duvidaram 2 minutos. Liquidaram o empresário, viraram as costas e foram embora. Se tivesse pena de morte no Brasil, talvez eles não matassem um homem numa covardia tão grande. Põe no Cidade. Valdir Giongo, de 60 anos, era gaúcho, natural de Nova Brécia. O empresário morreu dentro de casa após ser atacado com uma barra de ferro. Valdir voltava do trabalho e se preparava para entrar em casa. Até agora, ninguém sabe o que aconteceu. Se o empresário foi abordado aqui do lado de fora ou se os bandidos o aguardavam dentro da casa. A esposa do empresário, que estava dormindo, disse que acordou com um dos bandidos dentro do quarto a ameaçando e que a todo momento ele pedia a chave do cofre que fica ao lado da cama do casal. Acordei com a boca fechada e a pessoa pedindo para mim não falar nada, ficar quieta. Entendeu? Eu fiquei quieta, falando baixinho, e a pessoa só perguntava pela chave do cofre. E eu falava que eu não tinha a chave do cofre, como realmente eu não tenho, e não sei onde que estava. Ele queria a chave do cofre, eu não tenho. Enquanto isso, meu marido só murmurava. Os bandidos conseguiram abrir somente a parte de cima do cofre, onde ficavam os documentos da família. A parte de baixo, onde estava guardado o dinheiro, cerca de 100 mil reais, permaneceu fechada. Durante toda a ação, a mulher do empresário disse que foi agredida. Batia no meu rosto, querendo a chave do cofre, virou a casa, abriu as gavetas. Segundo a dona de casa, o portão está quebrado e por isso não tranca, o que pode ter facilitado a entrada dos bandidos. A única testemunha do crime não sabe dizer quantos bandidos eram e nem por quanto tempo ficaram dentro da casa.
Mesmo com as pernas e braços amarrados e uma fita na boca, ela conseguiu pedir ajuda. Depois que eu vi que estava silêncio na casa, eu comecei a revirar na cama e consegui pegar o telefone fixo. Daí eu liguei para minha vizinha pedindo ajuda para ela. Aí foi quando ela chamou a polícia que vieram aqui. O corpo do empresário foi encontrado no corredor que dá acesso ao quarto. Vários cômodos da casa foram revirados. Segundo a mulher, Valdir não enfrentava problemas no trabalho e nem sofria ameaças. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vou mostrar uma imagem de um sujeito saindo de uma delegacia. Põe pra mim. Abre o áudio. Calma. Vai vendo. O que tá aí saindo tentou chutar o cinegrafista. Abre o áudio. Olha pra minha cara. Tá olhando bem minha cara? Tá? Você marcou bem minha cara? Você marcou? Marcou bastante? E ele pode fazer o que fez com meu filho? Seu filho bateu nele numa festa. Esse é o pai. E nós temos provas disso. Entendeu? Esse aí é o menor, 16 anos. Olha o tamanho. Repara, vai chutar o cinegrafista. Repara. Olha lá. Pumba. A mãe vai levando ele. E a sua cara aí você fez eu fazer com a minha mãe, seu verme, seu incesto. Vai vendo. Olha pra minha cara. Tá olhando bem minha cara? Tá? Você marcou bem minha cara? Você marcou? Marcou bastante? E ele pode fazer o que fez com meu filho? Seu filho bateu nele numa festa. Bateu E nele. nós temos provas disso. Vai vendo, esse que você tá vendo, de 16 anos, ele entrou numa festa aí, olha a agressividade dele, essa é a mãe. Olha lá, tenta chutar o cinegrafista e a mãe ir. Resumo, o que que... Ela grávida, hein? Ela grávida, vai vendo. O que aconteceu? Ele entrou numa festa para assaltar. Lá estava um conselheiro tutelar. Aí o conselheiro tutelar foi, reagiu, ele pegou uma faca e tascou no conselheiro tutelar, que perdeu o movimento de uma das pernas. Na saída ele tentou chutar o cinegrafista e a mãe grávida ainda saiu batendo boca. Parece para ela que tá tudo certo, né? Que o filho de 16 anos use uma faca para assaltar. Põe no Cidade. Na saída da delegacia, a mãe do menor cobriu o rosto do filho. Ao perceber que estava sendo filmado, o adolescente tentou chutar o cinegrafista e fez ameaças. Calma. E a sua cara aí você fez eu fazer com a minha mãe, seu verme, seu incesto. Que ódio. O padrasto da vítima acompanhou a saída do menor. Houve bate-boca entre ele e a mãe do adolescente. Olha pra minha cara. Tá olhando bem minha cara? Tá? Você marcou bem minha cara? Você marcou? Marcou bastante? E ele pode fazer o que fez com meu filho? Seu filho bateu nele numa festa. Bateu. Então tá. E nós temos provas disso. Aqui, entendeu? bem? Não adianta, você é um juizado, não precisa fazer isso com ele. Marcou? Ao ser questionado sobre o que aconteceu no dia do crime, o menor preferiu o silêncio. Você quer falar o que aconteceu? Breno de Castro Mendes da Cruz, de 23 anos, estava em um bar com os amigos. Quando saiu para ir ao banheiro, foi abordado por 4 jovens em uma rua próxima ao comércio. Ele foi atingido pelas costas com 5 facadas. Nessas imagens, a ambulância que socorreu Breno aparece tentando passar entre as pessoas que lotavam a rua. Breno trabalha como voluntário no Conselho Tutelar da cidade. A família do conselheiro está revoltada e cobra medidas severas contra o menor. A família espera agora que seja feita, tomada a providência, que isso não acabe com uma série de outros que a gente vê por aí. Que amanhã esse menino seja na rua. Que, já que não tem penas severas para menores de idade, que sejam cumpridas as socioeducativas, então. Breno continua internado no Hospital Bom Pastor. Ele passou por cirurgia no pulmão e aguarda para fazer uma ressonância, já que perdeu o movimento de uma das pernas. O menor foi apreendido na casa da mãe. Para a polícia, ele confessou ser o autor das facadas em Breno e disse que já conhecia o conselheiro por causa do trabalho. O menor é um velho conhecido da polícia, com diversas passagens por furto, roubo, uso e tráfico de drogas.
Em junho deste ano, ele chegou a ser detido 2 vezes. Em uma delas, o menor foi apreendido com 60 pedras de crack e 2 pinos de cocaína escondidos em um pacote de salgadinhos. 2 dias depois, ele foi novamente detido por assaltar com outros 2 menores uma distribuidora de gás em Varginha. Em uma ação violenta, o rapaz usou uma faca para cortar o pescoço de uma das vítimas. Ele e os comparsas foram detidos e, enquanto aguardavam a decisão judicial para a internação, fugiram da delegacia. O menor estava sob o regime de acautelamento domiciliar, quando é permitido sair de casa apenas para ir à escola. Calma. Não autorizou. Vovô, eu tô aí a sua cara. Oi, você fez eu fazer com a minha mãe, seu verme, seu incesto. Nossa, que ódio. Pois bem, eu queria perguntar para aqueles que acreditam que a idade penal não tem que baixar para 16 anos, o que é que faz com esse moleque? Essa é a pergunta. Se vocês viram a mãe, ela está toda bem arrumadinha, com óculos da moda, ele também está bem vestido. Nas vezes em que foi preso, estava sempre bem vestido. Então a pergunta é: o que faz com ele? Tentativa de assassinato, preso por roubo, preso por tráfico de drogas, preso por uso de drogas. A pergunta é: e agora ele tenta matar um rapaz e o rapaz perde, conselheiro tutelar, o movimento das pernas. Ele tem 16 anos e já tem essa ficha criminal. E é possível ele sair pela porta da frente da delegacia ou ele tem que ir direto para a cadeia? Me desculpe quem pensa ao contrário, mas eu queria saber se quem pensa ao contrário fosse pai do rapaz que está na cama, o que pensaria se fosse mãe? Eu queria perguntar para aqueles que pensam que a redução da idade penal não deve acontecer, se a faca que ele usou para cortar o pescoço da outra pessoa fosse filho de alguém que pensa ao contrário. Essa é a pergunta. Então é muito bonito fazer discurso, mas a realidade do mundo é outra completamente diferente. E aos 16 anos de idade, no mundo de hoje, sabe exatamente o que está fazendo, ou não sabe, PC? Claro que sabe, Marcelo. É um velho conhecido da polícia, porque ele entra e sai. E essa impunidade vai estimulando cada vez mais ele a ser violento. E não é difícil saber o que vai acontecer, viu, Marcelo? Ele já entrou por tráfico, roubo, tentativa de assassinato. Próximo passo, ele vai matar para roubar, sem dúvida nenhuma. Também, tenho certeza. Pensa no seguinte, ela se chama Joyce. Joyce tem 17 anos. E esse chama-se Cesália. Cesália acaba namorando com a mãe da menina Joyce. E o que ocorre? Começa a namorar e, de repente, começa a namorar e logo vão morar juntos. O que acontece é que ele começa a dar ordens para ela. Proíbe receber os amigos em casa, sair a qualquer hora, vestir mini saia, shortinho curto. Numa dessas ela disse: "Você não é meu pai?" Ele disse: "Não, mas aqui quem está tomando conta de você sou eu." Ela disse: "Vai se meter na sua vida." Ele resolveu a questão com uma faca. Põe no Cidade. O olhar é abatido, semblante triste de uma mãe que perdeu pelas mãos do então marido sua única filha. Ser a pessoa que eu era antes, nunca mais. Ter a vida, a alegria que eu tinha, nunca mais. Relembrar a morte ainda dói muito. Rosângela era a mãe de Joyce, uma jovem de 17 anos que foi morta com golpes de faca pelo padrasto. O mestre de obras, Cesália Freitas da Silva, de 34 anos. Essas imagens gravadas por celular foram feitas meses antes de Joyce ser assassinada por Cesália.
Essa foto mostra que enteada e padrasto mantinham um bom relacionamento, ou pelo menos se esforçavam para isso. Rosângela, bastante emocionada, nos relatou o maior drama de sua vida, do começo ao fim. Cesale era seu vizinho. Eles namoraram por cerca de um mês e decidiram por viver na mesma casa. No início, tudo era perfeito. Rosângela acreditava que, enfim, pudesse ter uma família de verdade e oferecer a Joyce o carinho de um pai. Ele demonstrava ser uma boa pessoa. Ele mostrava ser uma boa pessoa. Mas não era. Morando debaixo do mesmo teto, Cesale, que até então era um homem gentil e parceiro, começou a se mostrar uma pessoa ciumenta. Rosângela estava proibida de receber amigos em casa e usar roupas curtas. Mas ela achava que isso era uma fase, que hora ou outra a situação iria se normalizar. Até o dia em que o marido tentou agredi-la. Nesse momento, mãe e filha decidem sair de casa. Mas um mês depois, Rosângela resolveu dar mais uma chance ao marido, achando que dessa vez ele de fato poderia se tornar um novo homem. Mas a Joyce não se convencia dessa realidade. Para ela, o marido da mãe era capaz de coisa muito pior. Várias vezes ela tentou abrir meu olho. Mãe, ele não presta, ele é falso. Nessa fase do relacionamento, Cesale já cultivava ódio pela enteada. E as brigas com Joyce passaram a ser constantes. Na noite do crime, Cesale já estava saindo com o carro quando viu Joyce dizer que ele ia tarde demais. Enfurecido, o padrasto foi até a cozinha, pegou uma faca e atacou a jovem. Ela não teve qualquer chance de defesa. Não deu tempo de fazer nada. Quando eu vi, ela já tinha caído em cima de mim. Joyce não teve tempo de ser socorrida. Desde o dia do crime, Cesale Freitas da Silva nunca mais foi localizado. Ele é considerado foragido da justiça. Um dos amigos de Joyce ouviu boatos de que Cesale teria sido visto em uma das fazendas próximas à cidade e estaria bem mais perto do que se possa imaginar. Para a mãe, a vida não vai ser reconstruída tão cedo, mas o assassino da filha precisa ser localizado. E este é o homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Me dá a foto dos outros dois. Os dois que você está vendo. Esse de boné Alexandre tem 20 anos, ele tá de moto com a namorada, é madrugada, e ele resolve passar por uma rua. Lá começa uma confusão e uns caras o ameaçam. O que está do lado dele é o irmão dele. Ele vai buscar o irmão para ir resolver a situação. E os dois voltam ao local para tomar satisfação com aqueles que tinham brigado com ele com o de boné. Quando eles iam abrir a boca, os caras pegaram o revólver, dispararam uns 8.000 tiros. Põe no Cidade. Dois irmãos com diferença de 7 anos de idade, mas muito próximos. Felipe Klein, de 27 anos, e Alexandre Klein, com 20, sempre saíam juntos para festas e continuavam morando na mesma casa. Juntos até no fatídico domingo, quando os dois foram mortos a tiros. Rua deserta com pouco movimento de pessoas. Local ideal para o encontro de jovens com música alta e muita bebida alcoólica. Prova disso é que nós encontramos por todos os lados cacos de vidro, carteiras de cigarro e até mesmo uma garrafa de bebida alcoólica. Foi neste ponto que os dois irmãos foram assassinados de forma cruel. Domingo, por volta das 3 horas da manhã, Alexandre e a namorada vieram em uma moto passar aqui pela rua para ver como estava o movimento de pessoas. Neste momento, houve uma confusão, que a polícia precisa esclarecer bem o que aconteceu. Alexandre foi ameaçado por vários homens. Assustado, ele subiu na moto junto com a namorada e saiu para buscar a ajuda do irmão Felipe. Cerca de 10 minutos depois, os dois irmãos retornaram a este ponto.
estacionaram os veículos, a moto e o carro aqui nesse ponto. Desceram e logo foram surpreendidos por vários disparos. Alexandre chegou a levar 15 tiros. Muitas pessoas que estavam aqui viram o crime. Ninguém falou para a polícia o que aconteceu. E agora é o grande enigma que os agentes precisam desvendar. Por que a briga aconteceu? Quem deu os tiros? E onde essas pessoas estão? Quando eles chegaram no local de volta, os caras já chegaram atirando. E foram bastante tiros, né? Foi bastante tiro. O mais novo foi em torno de 15 tiros e o mais velho 3 tiros. Felipe e Alexandre ficaram caídos no asfalto à espera de socorro. A ambulância do SAMU foi chamada, mas não apareceu no local. Os irmãos foram levados até o hospital em carros particulares, quase meia hora depois de serem atingidos. O que mais revoltou os familiares foi o descaso da Brigada Militar e da Polícia Civil. As duas instituições foram chamadas, mas não apareceram para ajudar os irmãos. O motivo seria o parcelamento de salários. Nem perícia, não. A perícia até depois disseram que não vieram porque não preservaram o local, mas isso aí não justifica, né? Isso teria que vir. Perícia teria que vir. Felipe tinha 3 filhos e chegou a deixar uma publicação em uma rede social momentos antes de morrer. O irmão Alexandre namorava há 1 ano e planejava morar com a companheira. Como a perícia não foi feita no momento do crime, os familiares têm medo que a investigação seja prejudicada. O delegado que está com o caso não quis gravar entrevista e nem repassar informações sobre o crime. Terminou. Imagine o Dia dos Pais, 2 filhos juntos, a gente participou lá do velório. Isso é uma coisa mais triste, eu não desejo para ninguém. Deixa eu dizer uma coisa. Pensa quando aquele pessoal vinha andando ali na rua, um gritou assim: quem é aquele homem lá, ladrão, é ladrão. Aí todo mundo olhava para o outro: é o ladrão, ladrão. O homem deixou a filha no colégio e foi chegar em casa. Quando ele chegou em casa, ele deu de cara com um bandido. Ele saiu correndo, pulou a janela, entrou pela escada de incêndio e pulou para a casa do vizinho. Por pouco o vizinho, se o vizinho não conhece ele de cara, empurrava ele lá embaixo, que ele entrou por janela e tudo. Põe no Cidade. Você já imaginou chegar em casa e dar de cara com um ladrão? Antes de contarmos o que foi levado da vítima, veja como o criminoso agiu. Essas imagens são da portaria do prédio. Mostram este homem que aparenta ter cerca de 40 anos. Ele olha para a câmera e depois consegue entrar. Era 1h da tarde. Para ter acesso aos apartamentos, ele precisava passar pela portaria. O que ele fez? Tocou o interfone até alguém liberar a entrada. Quando estava aqui do lado de dentro, segundos depois, o porteiro chegou. E ele teve toda a tranquilidade de abrir a porta e seguir, como se nada estivesse acontecendo. O dono do apartamento havia saído para levar a filha à escola. Quando retornou, encontrou a porta da área de serviço arrombada. O bandido foi surpreendido no corredor. Foram 2 minutos aqui dentro, sem saber o que poderia acontecer. Ele poderia vir cá e querer me matar. Foi quando ele decidiu sair pela janela do quarto. Aproveitei o ensejo para pular. Nessa que eu pulei, eu saí descendo a escada fora e entrei no primeiro vizinho para pedir socorro à polícia. O criminoso levou joias, carteiras, celular e dinheiro. Coisas de valores inestimáveis emocionalmente. E a maior indignação realmente foi a pessoa ter violado a minha casa. Pensa no seguinte. Aquela mulher tem um ciúme doentio. E o Wellington, põe ali a imagem. E o Wellington sabe que a mulher dele agora não vai dar uma brecha para ele. Ele, o que faz? Ele precisa visitar a filha. A filha liga para ele e diz: pai, vem me ver. O problema é que ele não pode dizer para a mulher atual que vai ver a filha
na casa da ex. Wellington é um homem num fogo cruzado entre essas duas mulheres. Quem é quem e o que vai acontecer? Eu volto já já. Olha aqui, a polícia prendeu uma quadrilha. Me dá a imagem, por favor. A polícia prendeu uma quadrilha. São golpistas que usavam cartões bancários. O chefe da tal quadrilha, aí, ó, 20 anos apenas de idade. Olha o tamanho da quadrilha. Põe no Cidade. Os policiais iniciaram os trabalhos ainda de madrugada. Um dos alvos das investigações foi encontrado na casa dele, que fica aos fundos desta residência em Mesquita, na Baixada Fluminense. Polícia! Fábio Fontes Ferreira, de 36 anos, estava dormindo no momento da prisão. Ele seria o responsável por fazer o transporte da mercadoria adquirida de forma ilegal. O carro que era utilizado também foi apreendido. Além de Fábio, outros 6 suspeitos foram presos durante a Operação Retorno, que investiga uma quadrilha especializada em fraudes de compras com cartões bancários. O líder do esquema, Denis William da Conceição, de 29 anos, foi preso na noite de segunda-feira. Segundo a polícia, Denis fazia o cancelamento das compras direto com a operadora da máquina de cartão. As investigações começaram há 5 meses. No dia 2 de março, a polícia prendeu Anderson Bispo, de 25 anos. Ele estava com 9 cartões bancários em nomes de pessoas diferentes. Pressionado pela polícia, ele confessou que fazia parte de um esquema de fraude e que recebia de Denis R$300 por cada compra efetuada. Anderson foi preso por estelionato e ainda por corrupção ativa, pois tentou subornar os policiais. De lá para cá, a polícia passou a monitorar os passos de Denis e descobriu que algumas compras envolviam valores altíssimos. Fábio e Denis tinham posições importantes na quadrilha. Os outros participavam do esquema com os cartões pessoais e recebiam R$200 por cada negociação. Com eles, os policiais apreenderam computadores, telefone celular, extratos bancários e boletos, além dos mais diversos tipos de cartões. No total, foram emitidos 11 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão. Os suspeitos vão responder por estelionato e formação de quadrilha. Para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma excelente noite, fique com Deus. E amanhã nós nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Boa noite. E nós? E nós? Pensa numa mulher enroscada. Essa aqui. Pensa num homem que ainda vai sofrer. É esse aqui. E pensa numa ex que está machucada, não é à toa. A que não está machucada chama-se Edilane. Corta pra mim. Edilane é o ciúme em pessoa. E o Wellington, que agora é marido dela, sabe muito bem. Só que o Wellington recebe um telefonema. A filhinha de 7 anos diz assim: pai, vem me ver. O que acontece? Vem me ver tem um significado. É que ele tem que ir na casa da ex-Elaine sem que Edilane saiba. Isso não pode saber. O que faz? Ele vai. Ele vai e ela começa a desconfiar. Ela toca o telefone para ele. E ele não atende. Ele não atende, mais desconfiada ela fica, ela toma uma decisão. Ir na casa da ex. Quando ela entra na casa da ex, ela dá de cara com Wellington lá. Ela parte furiosa e vai deixar um rastro de dor de uma história que começa assim. Casado 5 minutos já. Pensa numa mulher brava e de pavio curto. É Edilane. O marido Wellington come na mão da esposa. O pobre não tem boca pra nada. Quem manda na casa ele sabe. É Edilane. Ficar esperando o homem, né? Tem uma coisa que eu odeio, é ficar aqui plantada esperando o homem. Não, desculpa, eu tive que desculpa, Wellington. Na próxima você se programa melhor, né?
O coitado não pode nem trabalhar em paz, que Edilane fica o dia inteiro ligando e mandando mensagens. Não acredito, viu? Edilane de novo. Quer porque quer saber onde e com quem o marido está. Para se ter uma ideia do ciúme de Edilane, nem a filha de Wellington consegue ficar perto do pai. Os dois não se veem há meses. Não, então o pai tá trabalhando bastante e eu não tô conseguindo tirar um tempinho pra ir aí. O que afasta ainda mais pai e filha, além dos ciúmes de Edilane, é o fato da menina morar em outra cidade com a mãe, Elaine. O pai te ama, né? Não, eu vou dar um jeito. Não, pode deixar. Elaine, aliás, é inimiga declarada de Edilane. As duas não se suportam. Você não suporta ela, você tem que ver como ela é ridícula. Naquele dia, Wellington recebe uma ligação da filha. Ela diz que está com saudades e chega a implorar a visita do pai. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Papai vai dar um jeito, tá bom? Wellington então tenta encontrar um jeito de ver a filha sem que Edilane arrume confusão. Eu preciso ir fazer um trabalho pra ele fora. Eu vou viajar, mas... Viajar agora, Wellington? Não, mas a coisa é rápida, amor. Eu só vou fazer um serviço. Só vou precisar passar essa noite fora. E amanhã, acho que amanhã à tarde eu tô de volta. Ele não conta para a esposa e viaja ao encontro da filha. Tchau. Quando chega na casa da ex-esposa, Edilane começa a telefonar para o marido. Peraí, só um minutinho. E a menina, como é que tá? O que foi? Pode atender? Não, peraí. Sem saber o que fazer, Wellington não atende. A essa altura, Edilane já imagina que foi enganada. Pega uma faca, coloca na bolsa e vai ao encontro do marido. Eu sou trouxa não. Não sou besta pra eles ficarem fazendo isso comigo. Ela tem certeza de que a visita de Wellington é apenas um pretexto para se aproximar da ex. Wellington, a ex-esposa e a filha estão em casa quando Edilane aparece. Olha lá. Não, nossa, lá em casa tá muito fácil. Que palhaçada! Furiosa, ela nem espera a porta ser aberta. Invade a casa com tudo. Por que você fez isso comigo, hein? Peraí, amor. Por que você fez isso comigo? Quando percebe que a esposa está armada, Wellington reage, mas leva um golpe certeiro. Para com isso! Edilane ainda dá um jeito de atacar Elaine, a ex, que fica ferida, mas sobrevive. Vai embora daqui! A filha de Wellington só consegue ficar viva porque foge. Edilane então vai até a delegacia e conta à polícia tudo que fez. A trabalho, e ele não foi viajar a trabalho. Ele foi se encontrar com a ex-mulher dele. Eu descobri. Quando eu cheguei lá, tava os dois tomando café junto. O que o senhor acha que eu ia fazer numa situação dessa? Ele me enganou, ele mentiu pra mim. Eu não sou trouxa pra ele ficar me enganando desse jeito. A mulher chega à delegacia com um ferimento no rosto. Aqui ela ainda não está presa, mas é desse jeito que confessa o que fez. Edilane Esquilache, de 33 anos, acaba de matar o marido, Wellington Garcia Marinho, de 29 anos. Edilane também tentou assassinar a ex-mulher de Wellington. O casal estava junto há cerca de 1 ano e meio. As brigas por ciúmes eram comuns e quase sempre envolvia a ex-mulher de Wellington. A ex-mulher de Wellington é Elaine. Ela mora com a filha de 7 anos na cidade de Serrana, a 20 quilômetros de Ribeirão Preto. Ficou casada com Wellington por quase 5 anos. Estava separada há quase 3. Logo depois do fim do relacionamento com Elaine, Wellington conheceu Edilane. Começou a viver um novo amor. Só não imaginava que ela o mataria. Wellington sempre foi um pai presente. Apesar da separação, visitava a filha com frequência. A forma com que ele tratava a menina com muito carinho sempre chamou a atenção de todos. Só que quando começou o novo relacionamento, tudo mudou. Isso porque a atual mulher sentia muitos ciúmes da menina.
O Wellington raramente visitava a filha. Mudou de cidade e sequer ligava para a menina. Acontece que a garota começou a sentir muito a falta do pai. Chegou até a ficar doente. Para o Dia dos Pais, preparou uma lembrança para o Wellington. Ligou para ele e implorou uma visita. O Wellington, mesmo sabendo que a atual mulher não aceitaria, pegou a estrada sozinho para ir ao encontro da filha. Uma viagem sem volta. Além da menina e da mãe, também estava na casa a filha do primeiro casamento de Elaine. A jovem de 21 anos ainda está assustada e não quer aparecer. Ela conta que o Wellington ficou sentado no sofá com a filha por quase 1 hora e que a atual mulher dele não parava de ligar. Ela ligou quantas vezes? Umas 6 vezes. E ele falava o quê? Falava que eu tava indo embora, que eu tava falando com a Agatha. Só que ela não entendia. Ela gritava no telefone, queria falar com a Agatha, ver se realmente ele tava falando com a Agatha ou não. Que ela pensou que ele tava com a minha mãe. Depois de ligar insistentemente durante quase 1 hora para o marido, Edilaine resolveu vir ver o que estava acontecendo. Ela acreditava que, na verdade, o Wellington tivesse vindo até aqui para tentar se reaproximar da ex. Quando chegou, bateu no portão e antes mesmo que alguém abrisse, ela mesma forçou a fechadura. Lá dentro, a confusão começou. Assim que saiu do hospital, Elaine recebeu nossa equipe em casa. Ela foi atingida por 4 golpes de faca. Ainda se recupera do susto e dos ferimentos. Disse que a mulher do ex-marido veio para matar a criança. Aí falou assim pra ela, vai embora que eu já tô indo embora. Ele falou assim, não, eu vim aqui pra matar sua filha. Aí ele pegou e empurrou ela. Aí ela pegou, levantou com a faca, aí deu a primeira, depois ele foi tentar defendê-la, aí depois ele levantou o braço, aí ele saiu andando pro quintal, aí olhou bem pra minha filha e falou assim, agora eu vou te matar. E ela correu. Aí eu vim para fechar a porta, ela me deu a facada. Já Edilaine confirma que entrou na casa, mas diz que foi o marido que começou a agredi-la e que quem se armou com a faca foi a ex. Deu o soco, eu desequilibrei, eu levantei. No que eu levantei, ele já veio de bicuda. Aí ela correu lá dentro e pegou a faca. A ex-mulher dele, pegou a faca. Quando eu consegui puxar a faca da mão dela, ele grudou no meu pulso. No que ele fez, ele me soltou. Ele desequilibrou e saiu. No que ele saiu, eu já fui com a faca em cima dele. Além de contar como matou o marido, Edilaine também confessa que esfaqueou a ex-mulher dele. Automaticamente eu fiz a mesma coisa que eu fiz com ele. Tudo aconteceu na frente da criança, que conseguiu correr. Edilaine fugiu da casa e procurou a delegacia para contar o que tinha feito. Ela passou por atendimento num posto de saúde e acabou presa. O Wellington chegou a ser levado para esta unidade de saúde, mas morreu durante o atendimento. A polícia apreendeu este garfo que também pode ter sido usado nas agressões. A faca desapareceu. A filha de Wellington está assustada e não consegue esquecer o que viu. Passa o tempo todo chorando. A mãe quer que a acusada pague pelo que fez e espera que a criança se recupere do trauma. Ela viu o pai morrendo, né? Eu queria pedir desculpas porque eu cometi um erro. Eu cometi um erro porque me deram os nomes errados, infelizmente. Mas o erro é meu, quem está aqui sou eu, né? Quem dá o nome errado nunca aparece. Então, eu digo que o erro é meu. Eu troquei porque deram os nomes trocados para mim, então eu peço desculpa, inclusive, peço desculpas à própria moça, a Elaine, porque ao trocar eu acabei colocando ela como a pivô do crime, quando realmente isso não aconteceu. Portanto, desculpa a ela e desculpa a você. Cauê tem 14 dias. Pedro Henrique tem 3 anos. Tiffany tem 5 anos de idade. Bota ali, por favor. Cauê, o do meio é Pedro Henrique e a menininha de 5 anos é Tiffany. Em comum, todas essas crianças foram vítimas de erros médicos. Cauê estava internado quando a enfermeira, em vez de injetar na veia da criança o remédio, injetou leite. Cauê não resistiu. Pedro Henrique perdeu a visão desse olhinho.
depois que a equipe de enfermagem pegou um colírio 50 vezes mais forte que o recomendado. Tiffany foi internada com anemia. A auxiliar de enfermagem foi cortar o esparadrapo e cortou parte do dedo da criança. E isso é uma rotina da vida de crianças e adultos que vão procurar os hospitais onde o treinamento passa bem longe. Põe no Cidade. Essa aqui é a bolsinha dele que eu guardei de lembrança. Não deu tempo de usar nenhuma dessas roupinhas? Nenhuma deu tempo. Cauê nasceu prematuro. Logo depois do parto, foi transferido para a UTI do Hospital e Maternidade Professor Mário Degnir. O bebê recebia leite materno e medicação por meio de sondas. Numa madrugada, uma auxiliar de enfermagem confundiu as sondas e injetou leite na veia da criança. Aí ele começou a passar mal. Aí, pelas 2 horas, ele foi ficando ruimzinho, nós tentamos aspirar, reanimando ele, mas ele não teve jeito. 7h25 da manhã, ele faleceu. O próprio diretor do hospital admite o erro para os pais de Cauê. Que o bebê tinha falecido porque tinha havido um erro e que a enfermeira tinha confundido a sonda auxiliar. O laudo do Instituto Médico Legal comprova: um dos funcionários da equipe médica equivocadamente injetou cerca de 10 mililitros de leite materno em Cauê. A criança apresentou redução no nível de oxigênio e morreu logo em seguida. Onde está a mulher suspeita de provocar essa tragédia? Enquanto investigamos essa história, descobrimos outro caso gravíssimo de erro envolvendo uma equipe de enfermagem. Um bebê que nasceu saudável e perdeu parte da visão em um hospital de São Paulo. Essa história me balança muito. Em outubro de 2011, o menino nasceu saudável. Samuel, pai dele, estava no quarto logo depois do nascimento. Ele lembra os momentos decisivos que transformaram para sempre a vida do filho. Ele nasceu perfeito, ótimo. E aí a enfermeira pegou ele para levar para uma outra sala, né, para fazer aqueles procedimentos básicos, né, tipo limpar ele e tal. Antes que ele nasceu e tal, e foi nessa hora que ela pingou o colírio, né. A equipe de enfermagem diz que precisaria usar um colírio para proteger os olhos da criança. Uma das funcionárias pinga o líquido no olho esquerdo do bebê, que chora e se debate de dor. Ele se mexia tanto, já era recém-nascido, ele se movimentava tanto por causa da dor que ele ficou deitado pro outro lado, de tanto que ele se mexeu e escorria só pra esse lado. Escorreu pro lado, tanto é que queimou assim o ombrinho dele, queimou. O pai vai conversar com os médicos e eles confirmam o erro. Já tava com 2 gases nos olhinhos, né, nos olhos, dentro da incubadora e tal. E ali, pra mim, já perdi o chão, né? Eu não quis mais ouvir o que ele tava falando, aí já um desespero total. O colírio usado no olho do bebê continha uma concentração muito alta de nitrato de prata. 50 vezes mais forte do que a recomendada para combater bactérias. Ele ficou cego do olho esquerdo. Hoje, ele é um menino forte. Opa! Joga bola, dá risada, brinca como todo garoto. Pedro Henrique perdeu a visão do lado esquerdo. A mãe sabe que o filho vai ter de enfrentar muitas dificuldades pela vida. A gente não vai poder tirar essa dor. Ele vai passar. Pinta aqui. Aqui. E aí, pra mim, é que vai ser muito complicado chegar no Pedro e falar o que aconteceu. Quando
não começa a falar do assunto, eu toco em outro assunto, sai de perto. Deixa lá, eu não gosto de lembrar. Como você tá fazendo? Hein? Não, a mamãe só lembrou de uma coisa. Tá tudo bem. Tá? Tá tudo bem. Tá. Uhum. Fomos atrás da funcionária que usou colírio em Pedro Henrique, mas ela não quis nos receber. Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que o Hospital do Servidor Público Municipal nunca deixou de prestar a assistência médica necessária à criança. Os pais entraram com processo contra o hospital. A batalha judicial é por danos morais e para tentar fazer justiça e reaver o dinheiro gasto com os procedimentos médicos. Enquanto a família aguarda a justiça, procuramos a responsável pela morte do Cauê. O bebê que não resistiu depois que um auxiliar de enfermagem injetou leite na veia da criança. O nome dela é Maria Neuza Neri Leão. Foi demitida na semana seguinte à morte de Cauê. Apenas auxiliar de enfermagem responde pelo crime. Além da impunidade, descobrimos que ela ainda exerce a profissão. A auxiliar de enfermagem passou no concurso da Prefeitura de Barueri, no interior de São Paulo, e trabalha em um hospital da cidade como se nada tivesse acontecido. Dona Maria Neri? Fomos até lá tentar falar com ela. Gente, eu tô no meu trabalho. Não quer dar uma palavrinha sobre a morte do Cauê? A senhora se sente culpada pela morte dele? O que a senhora tem a falar sobre esse assunto? A senhora acha que merece uma punição pela morte do Cauê? Sem dar explicações, Maria Neuza entra no hospital, bate o ponto e dá início a mais um dia de trabalho. Já a mãe de Cauê não se conforma com o último adeus ao filho. O enterro dele foi um negócio muito assim desagradável, não foi aquilo que eu queria. Por que não? Porque não foi. Como é que você queria que tivesse sido? Uma coisa mais bonita, foi muito feio. Uma criança marcada para sempre. Vítima das mãos que deveriam só cuidar. O que ela fez, Tiffany? Cortou o dedinho. Tiffany, brincando com as bonecas, esconde o trauma que sofreu quando ainda era bebê. Ela segurou a mão da minha filha na mão e já enfiou a tesoura. Nisso que ela enfiou a tesoura, a minha filha já começou a chorar. E eu vi a ponta do dedo da minha filha caindo assim, sobre ela. O acidente trágico aconteceu por um momento de distração de uma auxiliar de enfermagem. E tudo começou depois de um tratamento de uma anemia. A menina passou um dia internada tomando soro. Ela estava com o que na mão direita? Tava com um esparadrapo para segurar o acessinho que estava na veia dela. Tiffany foi liberada depois de passar a madrugada no hospital. Só que o que parecia o fim de um simples tratamento, de repente, foi o começo de uma história trágica. Entra em cena Maria de Fátima Custódio, auxiliar de enfermagem. Ela recebe a tarefa de tirar o esparadrapo que prendia a agulha da medicação na mão de Tiffany. A enfermeira chegou, você notou alguma coisa diferente no comportamento dela? Estava apressada, estava irritada? Assim, a aparência era de cansaço. A auxiliar de enfermagem usa uma tesoura para tirar a agulha que dá acesso à veia. Como mãe, é uma cena que nunca vai sair da minha cabeça. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10, 20 anos. E ela
Já foi com a tesoura, a gente questionou, falou, mas não dá para tirar com a mão, é um esparadrapo, é uma coisa tão fácil de ser tirada. Mônica se revolta ao lembrar da reação da auxiliar de enfermagem. E a senhora Maria de Fátima Custódio, o que fez nesse momento? Virou as costas e foi limpar a tesoura. Foi a única cena que eu lembro naquele momento que eu pedi socorro, ela limpando a tesoura desesperada, porque ela viu que o que ela fez não tinha sido apenas um arranhãozinho no dedo. A avó da menina não esquece a justificativa dada pela diretora do hospital. A diretora apareceu dizendo que tinha sido só um pedacinho do dedo. Tiffany é levada às pressas para a sala de emergência. E eu achei na fraldinha dela, que ela na época ainda usava fralda, a pontinha do dedo dela. E questionei para o médico se tinha como fazer um reimplante ali na hora, não sei. E ele simplesmente olhou como se fosse um nada, vamos dizer assim, e fez assim, não tem como fazer um reimplante. Dias mais tarde, a Secretaria Estadual de Saúde garantiu o reimplante do dedo de Tiffany. O documento classifica o episódio como lamentável. Mas Mônica diz que nunca foi procurada para que Tiffany realizasse a cirurgia. Ninguém entrou em contato comigo. Uma esperança que se perdeu para a mãe. Não há dúvidas, a auxiliar de enfermagem confessou o erro. Este é o depoimento à polícia. Maria de Fátima Custódio disse que, como não conseguia retirar o esparadrapo apenas com as mãos, resolveu utilizar uma tesoura. Como Tiffany não usava tala, o dedo mínimo encontrava-se cruzando a palma da mão, fora da visão dela, ocasionando o ferimento. Mais dói de lembrar daquela época. O choro da minha filha. O choro de dor que ela sentiu. Mamãe. E ela é uma criança sempre doce, assim? Oi, tudo bom? Sim. Bonequinho aqui. Por enquanto, ela percebe apenas que a mão dela é diferente. E tem uma unha a menos para passar o esmalte cor-de-rosa. Mas ainda dá pra pintar. Dá, a mamãe dá um jeitinho, né? Pediatria? Oi, boa tarde. Boa tarde. Por favor, eu gostaria de falar com a Maria de Fátima. Só um minutinho, vou ver se ela tá aqui. Obrigado. Ligamos para o hospital onde a auxiliar de enfermagem cortou o dedo de Tiffany. Ela ainda não chegou. Ah, ela chega agora à tarde? É. A funcionária que atende o telefone confirma. Maria de Fátima ainda trabalha no mesmo lugar onde ela cortou a ponta do dedo de Tiffany 3 anos atrás. Seguimos para o departamento de pediatria do hospital. Por favor, eu estava querendo falar com a Maria de Fátima. Auxiliar. Maria de Fátima. Um funcionário vai para a área restrita procurar a auxiliar de enfermagem. 2 minutos depois, ele volta com a resposta. Não liguei hoje, falou que ela entrava à tarde. Eu vim de manhã. No hospital, a auxiliar de enfermagem foi punida apenas com uma advertência. Ela continua trabalhando no mesmo setor, onde amputou parte do dedo de Tiffany. Ainda está no setor de pediatria. Para escapar de punição ou de uma condenação criminal, Maria de Fátima fez um acordo com a justiça. Não podia cometer mais nenhum erro na função de auxiliar de enfermagem durante 3 anos. Passado este tempo, ela já não deve mais nada para a justiça criminal. A indenização pode chegar a, no máximo, R$100 mil. Mas não vai pagar o trauma de Tiffany. O que ela fez, Tiffany? Cortou o dedinho. Com o que ela cortou seu dedinho? Com tesoura. Não pode fazer isso com as crianças.
E aí, tem uma questão em todas, mas a última da TIF. Como é que um juiz aceita um acordo que ainda diz o seguinte: nos próximos 3 anos não pode errar? Quer dizer, passado 3 anos pode errar. Não. Contando, ninguém acredita, concorda? E além disso, a criança que perdeu o dedo, ela sofreu uma mutilação. Nossa. E a mutilação é uma lesão corporal gravíssima e irreversível. Então ela deveria ser processada criminalmente, sim, pelo que eu acabo de dizer. E não é um acordinho meia boca desse aí, é uma coisa que é óbvia. Por que que se repete? Por causa da impunidade. Uma criança morre porque injeta leite em vez de remédio. No outro coloca um colírio com 50 vezes mais nitrato de prata do que poderia. E aqui corta o dedo e tem um acerto de 3 anos sem errar. Quer dizer, essa impunidade que vai corroendo, né, o país. É uma impunidade em tudo. É uma impunidade no Congresso, é uma impunidade no Executivo, é uma impunidade em todas as camadas da população, a um ponto que agora em São Paulo, né, um desembargador está sendo investigado porque está soltando gente presa ligada ao PCC. Quer dizer, um desembargador, nesse caso, está sendo investigado por ordem do presidente do tribunal, e imagina o grau de impunidade. Me dá as imagens que acabaram de chegar. A imagem que você está vendo, põe exclusivo, minha filha, dá trabalho para fazer. A imagem que você está vendo são 2 bandidos, tem 14 pessoas reféns. São imagens, obviamente, gravadas, é a luz do dia. Tem um bebê lá dentro. O bandido você vê aí na mão do policial um colete à prova de bala. Os bandidos querem 2 coletes, olha lá o bebezinho, 2 coletes à prova de bala. Vai saindo aí uma moça chorando, são 14 pessoas, saiu uma senhora que deve ser a mãe da moça que tem o bebê no colo. Aí vai saindo a moça com o bebezinho, são 4 pessoas que já saem, ainda ficaram 10 na negociação, 10 pessoas ficaram na negociação. Os policiais cercaram, eu repito, né? A imagem é gravada. Põe no Cidade que acaba de chegar a reportagem, põe no Cidade. O dia em que o centro comercial de Belém parou. As lojas na rua Santo Antônio ficam fechadas. Os comerciantes estão com medo. O patrão mandou fechar. Parou tudo. Parou tudo. Nesse momento, a situação é tensa lá dentro. Dos 4 criminosos, 2 conseguiram fugir. Os outros 2 fizeram 14 pessoas que estão lá dentro da loja, refém lá dentro da farmácia. Olha, chegou agora mais uma parente de um dos criminosos. Ela disse que é sobrinho dela. Ela está nervosa ali, vai participar agora da negociação. É um pedido dos criminosos para que os familiares estejam aí. Eles querem se sentir seguros. É uma situação delicada lá dentro. Tem muita gente, são 14 pessoas no total que foram feitas reféns. Calma, pode ir, senhora. Calma, pode ir, senhora. Vai lá para lá. Para lá, senhora. Essa é a última tentativa de negociação da polícia. Se não der certo, os policiais já disseram vão invadir. Vai. Olha, tá aí, um dos criminosos se rende, se joga no chão de colete. A gente vai tentando se aproximar, olha. Vamos pra cá, olha, gente, vamos se aproximar. Olha, com calma, a polícia pede para que a gente tenha cautela. Olha, vai sair o outro criminoso com a vítima na mão. Olha, se rendeu o segundo criminoso. Sai uma das vítimas aqui, os criminosos estão no chão. Olha só, a polícia já vai fazendo a revista. Os criminosos já ali no chão, com os coletes à prova de balas fornecidos pela polícia. Olha só, a gente vai na expectativa de se aproximar para tentar falar com um deles ainda lá dentro da farmácia, os reféns. Vão sendo trazidos para cá, olha, para a viatura. Já é conhecido?
Conhecido da polícia, já conhecido. Já? Olha, um deles já foi até reconhecido aqui pelo policial. Você vai vendo aquela prisão, me dá a imagem também de uma prisão para outra. Vai vendo esse aí é um chileno, chama-se Hugo. Ele já foi preso na Europa inteira porque por roubar em aeroporto. Agora, segundo o nosso correspondente no aeroporto Internacional de Guarulhos, o nosso Armando Pelizaro Bortoletti, que está morando numa cadeira no aeroporto, todo dia ele faz as prisões no aeroporto. Agora ele prendeu uma quadrilha de chilenos, roubando aqui. Põe no Cidade. Nestas imagens do aeroporto de Congonhas, Hugo aparece perto do check-in. Ele disfarça, parece estar ao celular. Repare que duas mulheres se aproximam, são comparsas dele. Enquanto elas distraem a vítima, o criminoso pega a mala e vai embora. Eles aparecem minutos depois no saguão do aeroporto, conferindo o que conseguiram roubar. Este homem que aparece com um trio é considerado suspeito pela polícia. Nesta outra imagem, Hugo não aparece, mas está logo atrás desses dois passageiros. E quando percebe que estão distraídos, também leva as malas. O homem que aparece nas imagens é o chileno Hugo Cárceres, de 65 anos. Ele agia com outras duas mulheres também chilenas, Natália Cerda, de 31 anos, e Andréa Lopes, de 52. A investigação da polícia começou depois que o número de furtos aumentou nos aeroportos Internacional de Guarulhos e o de Congonhas. As vítimas sempre distraídas, só percebiam a ação minutos depois e na delegacia não sabiam dizer ao delegado as características dos criminosos. Os investigadores começaram a analisar as imagens das câmeras de segurança e, na maioria delas, quem aparecia era Hugo. A polícia fez um cerco e conseguiu prender o criminoso. ¿Por qué Brasil? Porque Brasil me gusta, é gente buena, alegre. Mas não é a primeira vez que Hugo é preso aqui no Brasil. Em 2012, ele veio parar nesta mesma delegacia porque estava furtando. Ficou preso e assim que saiu da cadeia continuou o crime, mas desta vez acompanhado de mulheres. Hugo também já foi preso em vários países. Só em um roubo a quadrilha lucrou R$30 mil. A polícia agora tenta identificar outras duas chilenas que faziam parte da quadrilha. Deixa eu dizer uma coisa. Nosso Percival, eu estou aqui do lado do meu querido amigo, porque no iniciozinho do programa eu mostrei uma coisa que eu faço questão de mostrar de novo. Nosso Percival está aumentando, né, todo o poderio dele, né? Agora ele está montando um zoológico, e ele monta um zoológico e ele treina os bichos. Quer ver? O primeiro bichinho que o Percival treinou é uma zebra. É uma zebra que ela pede comida, põe a zebra, ó, e come. A zebra come. Olha lá a zebra. A zebra aí come. Ah, Percival treinou. Ó, vai vendo. Aí vai treinando, ó. Percival treinou, gastou. Percival, corta aqui pra mim, meu filho. Percival, me explica uma coisa. Como é que você treinou o bichinho? De aulas particulares pra zebra. Aquele vídeo eu vou te quebrar a pau. 2, 3, deu. Deu pro nós. Deu de fora. Já deu, Percival. Tá vendo? A Manu já disse que já deu. Então para de falar. Mas o nosso Percival também treinou um leãozinho. Um leãozinho que ele treina e esse leãozinho se diverte com a cara da zebra. Mostra ele. Olha lá. Ele adora a zebra.
Olha lá, o leãozinho, o leão que o Percival treinou, chama Leão Hiena. Ele se diverte com a minha cara. Acho que ele tá tirando a onda comigo. Olha lá. Olha lá. É o leão. Aí. É o leão de Percival. Ô, Percival. Percival, me explica uma coisa. Como é que você consegue fazer isso com o leão? Estimulei o senso de humor dele, Marcelo. No vídeo eu vou te quebrar a pau. 2, 3, deu. Deu pro lanche. Deu de fora. Ó, a Manu já disse. Deu. Já deu. Chega por hoje. Meu prazo expirou? Expirou. Então, mas a gente, toda vez que Percival fala, a Manu entra. Bota ali. E eu fiquei... Mostra ela andando lá um pouquinho. E eu mostrei. Bota ela andando aí com a roupinha. Eu mostrei. Eu queria saber quem era essa menininha que tanto nos encanta. Olha como ela fala, abre só. Olha ela vem ela, ó. Ela com 1 ano, menos de 1 ano de idade, ela já falava, põe no Cidade. No vídeo eu vou te quebrar a pau. 2, 3, deu. Deu pro lanche. Deu de fora. Os olhos azuis e os cabelos que mais parecem de um anjo escondem uma personalidade forte. Eu não quero aquela hora. Tô muito babenta. Não, vou mostrar tudo pra ela. Então me mostra. Vamos provar aqui. Sai daí, sai vocês daí. Sai a mãe também. Você conhece ela. Essa é a Emanuele, deste vídeo que virou febre na internet. No vídeo eu vou te quebrar a pau. 2, 3, deu. Deu pro lanche. Deu de fora. No YouTube são centenas de compartilhamentos. Já tem até uma dublagem do vídeo da Emanuele. Em algumas postagens, o vídeo da garotinha de apenas 2 anos de idade tem mais de 160 mil visualizações. Deu! Deu pro lanche! Deu de fora! Por isso, nós fomos até a cidade de Camboriú, em Santa Catarina, para conhecer melhor essa menina que tem feito sucesso. Sou daqui. Vamos lá conhecer essa figura, então. É aqui a casa da Emanuele? Logo na recepção, ela já mostra o quanto é decidida. Quer abrir sozinha o portão de casa para me receber. Ah, ela vai pegar o controle para ela abrir pra ti. Ah, então tá bom. É meu cachorro. Esse é o teu cachorro? Como que é o nome dele? Esse é Nino e o outro é azul. Esse é o Nino? É. Ai, que lindo que ele é. Pergunta o nome da tia. Ele pra você dar um beijo na tia. Ele tá fedorento. Dentro de casa, Emanuele não para. Me apresentou cada detalhe, cada brinquedo do quarto dela. E no meio da conversa, ela mostrou que tem realmente personalidade forte e não gosta de ser contrariada. Deu? Deixa eu colocar a foto do meu avô aqui, daí já te falo. Tá bom. A Manuela é assim, é o dia dela, entendeu? Tem dias assim é que ela não existe em casa, tem dias que ela tá a 1000, hoje é um dia dela. A mãe me conta que elas estão sendo reconhecidas na rua, nos aeroportos, e muita gente para bater foto com Emanuele, algo que elas nem imaginavam que pudesse acontecer. E às vezes a gente fica um pouco com medo, assim, de sair com ela, mas assim, por enquanto ainda tá tranquilo. O vídeo que fez sucesso na internet foi gravado pela família, enquanto Emanuele dava uma bronca na mãe para que ela parasse de rir da menina. Foi uma amiga que quis compartilhar no YouTube e passou a divulgar o vídeo. A família viu uma coisinha meiga, eu vejo como um talento mirim,
que ela pode simplesmente dominar um programa infantil com o jeito dela. Apesar da fama, de todo o reconhecimento nas ruas, nos aeroportos, chegando em casa, a Manu é uma criança como qualquer outra. Tem a hora da mamadeira e do descanso antes de dormir. Ela é um pouco teimosa, mas depende dos agrados, ela cede um pouquinho também. Mamãe, deixa eu mostrar mais coisa que eu tenho. Essa é minha amiga, só que ela tá machucada. Caiu um braço, e agora? Agora tem que arrumar? Esse é meu pato grande, que ele faz barulho. A mãe conta que Manu aprendeu a falar cedo, com menos de 1 ano de idade. Hoje, ela vai à escola e dita regras em sala de aula. Ela tem essa devida autoridade, assim, com os coleguinhas. Ela gosta de ser a líder de todas as brincadeiras, quando tem alguma atividade na escola, ela gosta de ser a primeira, tanto para, às vezes, na refeição, ela leva a fila, ela traz a fila. Uma menina cheia de personalidade, que mostra desde cedo que vai fazer a diferença. Meu Deus, guria, tava muito calor e não consegui dormir. Daí a minha mãe ligou o ar e daí eu consegui dormir. Ela chega em casa, ela também quer dar a ordezinha dela, assim, o que vocês fizeram? Ela pergunta, mas a Manu é super tranquila. Eu sento aqui, você senta no sofazinho. Tá bom, vou sentar. Aquele vídeo eu vou te quebrar pau. 2, 6, deu pro longe, deu de fora. 2, 1, 2, 3, deu. Manu deu manda. por hoje. Manu manda. Chega de história. Foi Manu quem falou, não foi, Manu? Então chega por hoje. Se chega por hoje, é hora da novela da família brasileira, Os 10 Mandamentos. Tchau, minha gente. Fique com Deus. Um forte abraço. Amanhã nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Boa noite.